programa Adoração está no ar, esse nosso momento de encontro para adorarmos a Deus, para o servirmos, mas principalmente para dispor a Ele como serviço o nosso tempo, o nosso coração, as nossas mentes, para que Ele fale conosco, nos ensine, nos alimente. Eu tenho certeza que se a gente tiver neste momento o coração humilde e sábio, Deus nos fará edificações para que essa mente aqui se torne uma mente poderosa para adorá-lo cada vez mais. Depois da vinheta, eu já espero você com a Bíblia aberta para falarmos de Deus e com Deus. A gente tem que ser grato e sempre ser grato pela quantidade de recursos que Deus coloca nas nossas mãos e que poderiam ser usados para o mal, mas com a sabedoria do Espírito ele se torna muitas bênçãos. Eu estou falando aqui especificamente das tecnologias de mídia. Olha só que coisa incrível. Eu estou aqui num ponto da Terra, você está em um outro ponto, estamos ligados e podemos prestar um culto dessa forma. É claro, nada disso substitui um abraço, aquela boa visita, uma comida à mesa, aqueles momentos onde nós nos conectamos como seres humanos de maneira pessoal. Mas também a gente não vai jogar fora um poder enorme para que a gente se junte pela palavra. E neste momento tem uma Bíblia na minha frente, uma que pode estar aí no seu celular, pode estar na sua frente ou simplesmente na sua mente, mas a fé nos conecta e essa fé está caminhando pelo ar, chegando até as nossas casas. Isso é bênção, a bênção que Deus nos deu de sermos abençoados de fato com recursos materiais que na mão de Deus se tornam poderes espirituais para que a gente possa vencer na vida. Falando de recurso, há aqui uma bênção na minha mão. A bênção que está na minha mão, ela é um material impresso onde Deus nos abençoou e capacitou pessoas que puderam fazer excelentes ilustrações que impactam a nossa mente e nos ajudam a saber melhor. Pessoas também que conseguem pegar um tema que a gente precisa saber, é complexo, mas cabe na nossa realidade, na realidade da nossa vida, pelo dom que muitas pessoas têm de ensinar, transmitir. Esse mesmo dom é acompanhado pela habilidade que Deus dá também de não fazer perder no caminho a profundidade da sua mensagem. Outras pessoas nos abençoaram com recursos financeiros para que o dinheiro que você tem ou deixa de ter não seja um empecilho para que você participe de um projeto que é maior que nós todos. A revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, ela tem essa característica, ela tem um assunto abrangente e ela pode ser estudada, lida e você pode receber esse benefício sabendo não somente você que é pai, mãe, avô, você que é adulto, mas principalmente nessa necessidade que temos de conversar com jovens, com adolescentes, por exemplo, e de pessoas que vão conversar sobre esse assunto tão importante que é a identidade. Como eu disse, nada pode impedir você de receber aquilo que Deus preparou para você. E é por isso que essa revista chega para você sem custo. Não que ela seja barata, não que ela não valha nada, por isso que ela é enviada de graça, mas porque o projeto e você vale muito. Por isso eu digo, se você não tiver R$1 no bolso, isso não é um empecilho. O que você precisa é ligar para a gente, falar ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp ou falar no telefone da Escola Bíblica. Se quer lembrar aí o nosso WhatsApp, está aparecendo para você agora, 12 98244 4449. Uma mensagem, o atendimento começa e você receberá isso aqui na sua casa e não vai pagar nem pelo custo de envio, viu? E o custo de envio no Brasil é muito caro, não importa qual lugar do Brasil que você esteja, não tenha nenhum receio em relação a isso. Você pode entrar no site da Escola Bíblica também, novotempo.com/Escola Bíblica, fazer ali o seu pedido, o seu cadastro e você receberá sem nenhum custo, repito, um material importante para se ter em casa, para ter na cabeceira da cama, para ter na sua biblioteca, para deixar ali na sala de espera do seu consultório, para você ter à sua disposição, porque está falando de um assunto importante, a nossa identidade. Vamos falar de identidade? Mas a gente precisa que Deus fale conosco.
Então eu vou pedir o poder de Deus nesse momento para que Ele nos ilumine e o assunto que está no texto bíblico se desdobre do jeito que ele tem que ser compreendido, com esse poder. Vou fechar os olhos e falar, e peço que a sua mente se ligue de Deus nesse momento também. Pai querido, nosso Deus, o que pedimos a Ti nesse momento é a luz do Teu saber, poder para aprender, poder para nos sujeitar, poder para nos conectar a essa mente infinita que é Sua, e humildade, Senhor, para sabermos, compreendermos, aceitarmos e aplicarmos que a Tua inteligência é infinitamente superior à nossa e a gente deve Te seguir. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Mateus. E eu quero estudar com você e aprender, meditar nesse momento, num trecho que começa no final do capítulo 3, que é o batismo de Jesus, e os primeiros 11 versículos do capítulo 4. O batismo de Jesus e a tentação de Jesus são um assunto só e é muito importante que a gente entenda isso porque eles têm muitas ligações. Vamos começar? Evangelho de Mateus, portanto, aqui estou no capítulo 3 e note algumas coisas importantes, detalhes do batismo de Jesus. Por este tempo, diz o texto, no capítulo 3, verso 13, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Verso 16 diz que depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos parar um pouco e pensar sobre esse ponto. O primeiro é a palavra cumprir, usada tantas vezes no Evangelho de Mateus. Mais de 30 vezes ele usa essa expressão cumprir. A palavra cumprir ali, ela marca o ritmo da trajetória de Jesus, ela é repetida muitas vezes nos primeiros capítulos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprir. E por que ele repete isso e por que isso é tão importante para a gente? Porque Jesus não veio apenas para ser o nosso exemplo em tudo. Por uma razão muito importante, você tem que entender que Jesus não é apenas o seu exemplo. Ele nos mostra a vida ideal. Ele nos mostra o que é uma vida com poder em conexão total com o Pai, o que é existir em uma natureza mental não caída. Veja, mas isso significa também que Jesus é perfeito e é um exemplo perfeito para pessoas imperfeitas. Nós jamais conseguiremos viver exatamente, enquanto estivermos vivendo neste mundo carnal, habitando esse corpo carnal e com inclinação para o pecado, imperfeitos nas nossas execuções, repito, não conseguimos executar tudo que Jesus executou, porque Jesus era mentalmente perfeito. A conexão da mente de Jesus era poderosa. Jesus não tinha inclinação para o pecado. O seu espírito era perfeito. E é por ele ser perfeito que ele é mais que o nosso exemplo. Ele é o nosso substituto. E como substituto, ele cumpre aquilo que nós não conseguimos fazer. E aqui vai uma coisa muito importante. Jesus é seu substituto naquilo que você não pode fazer. Isso não significa que Jesus é seu substituto naquilo que você não quer fazer. Porque se você não quer fazer, nós estamos falando de outro tipo de batalha. Significa que o querer não foi transformado, o querer não foi redimido e essa mente não foi regenerada. Algumas pessoas, se tivessem recebido a mensagem do batismo, teriam sido batizadas, mas elas não foram batizadas porque elas não puderam, não conseguiram, estavam culturalmente, geograficamente, fisicamente impedidas de batizar.
mas quem crer e for batizado será salvo. O batismo é um mandamento de Deus. E para aquilo que aquelas pessoas não conseguiram fazer, o batismo de Jesus o substitui, porque Jesus cumpre o que nós somos incapazes de cumprir. Em todos os momentos em que Israel falhou, Jesus foi bem-sucedido e se cumpre nele o sucesso do plano de Deus para com o seu povo. Jesus substitui tudo que Israel não conseguiu fazer, mas não substitui aquilo que Israel não quis fazer. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, diz ele, e apedreja o que te foram enviados. Quantas vezes eu, disse Jesus, quis, mas você não quis. Por isso, sua casa ficará deserta. Esse mesmo Jesus refere-se a ele dizendo que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Agora olha para mim. Todos, pois, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Há uma outra palavra aqui sobre o batismo. Quando se cumpre o batismo, ele é um novo nascimento. Nascer de novo significa que absolutamente tudo do velho homem ficou para trás. Os filhos de Adão, que nascem inclinados para o pecado, agora são filhos de Deus, que nascem agora com sujeição ao Espírito, e o Espírito suprime e vence o pecado. Eu repito, não nos tornamos impecáveis e perfeitos nas nossas execuções, mas nos tornamos impecáveis e perfeitos nas nossas intenções. Por quê? Porque o novo nascimento pega uma pessoa egoísta e agora nasce uma pessoa rendida ao amor. Eu posso falhar em tudo aquilo que quero fazer para o meu Deus, mas isso não significa que eu possa me permitir falhar no querer fazer algo para Deus. Quando o Espírito Santo me toca o coração, ele muda o querer. Pai, eu não consigo ser o cristão que o Senhor quer que eu seja, mas eu quero ser. Eu não consigo ser o pai que Deus me chamou para ser, mas eu quero ser esse pai. E a luta é colocar esse querer sobre o poder de Deus. Eu não consigo servir como um servo de Deus deve servir, na perfeição que eu poderia servir, mas Senhor, eu quero. E é esse querer que Deus opera, também será acompanhado do efetuar que Deus opera. E assim acontece o desenvolvimento na fé. Mas lembre-se, no batismo, aquele querer antigo, aquelas identidades antigas, a cultura antiga, a mentalidade antiga, tudo isso fica sepultado nas águas do batismo e nasce agora um novo ser com uma identidade do reino. O seu RG, o seu CPF são do céu agora. Ele nasce para um novo propósito, ele tem novos irmãos, eles têm outros compatriotas. Ele é um novo ser, nascido de novo, com um novo nome, não apenas registrado num cartório da terra, mas nos registros do céu. Tem uma terceira coisa importante sobre o batismo que precisamos entender, para que possamos entender o que é a tentação também. Quando Deus muda a sua identidade, Ele muda o que você quer fazer. E quando Ele muda a sua identidade, te faz nascer de novo, Ele muda como você faz. Em nome de Jesus, atente para o que eu vou te dizer. Cristãos, eles têm objetivos diferentes de não cristãos. Fiéis têm objetivos diferentes dos infiéis. O porquê é diferente. O objetivo é diferente. Veja, esse porquê é profundo. Não é apenas desejar o céu como um lugar bom, porque desejar o céu como um bom lugar, absolutamente todas as pessoas desejam. Quando você sai por aí, a pessoa tem que ser louca se você oferecer para ela a oportunidade de morar num lugar riquíssimo, cheio de recursos e belezas como o céu. Quem que não quer? As pessoas querem. Quem está numa fila agora de uma lotérica, fazendo aquela apostinha, querendo ganhar na loteria e ficar milionário, quer o quê? Que céu, amigo.
quer céu, quer pegar toda essa grana e construir mansões e colocar um rio de cristal no fundo de casa e quer colocar muitas pessoas ali servindo e quer morar em ruas de ouro. As pessoas que estavam construindo Babel queriam ir para onde? Para o céu, amiga. Eles querem ir para o céu. Façamos uma torre cujo topo chega aos céus. Satanás não veio para a terra e não saiu do céu porque ele se ofereceu para sair. Ele não falou para Jesus, não aguento mais você, estou indo embora. Não foi isso. Ele falou, eu quero ficar aqui e mandar aqui. Ele não pediu para sair. Satanás foi expulso do céu, porque por ele não estaria fora. O que diferencia é o porquê. É o objetivo mais profundo. E o porquê eu e você desejamos o céu. Desejamos o céu por causa de Cristo. E Cristo quer levar você para o céu por causa dele também. Para que onde eu estou, diz ele, estejais vós também. Vos receberei para mim mesmo. O porquê é a grande diferença. O porquê determina o como. Os conquistadores do mundo vencem matando. Os conquistadores do céu vencem morrendo. Os conquistadores do mundo fazem uma campanha de ódio. Os conquistadores do céu fazem uma campanha de amor. Aliás, o reino de Deus não é constituído por conquistadores. O reino de Deus é constituído por herdeiros. Deus tem herdeiros. Os mansos herdarão a terra. É a mansidão que leva à glória da conquista e não a espada. Os conquistadores desse mundo vencem esbofeteando e quando alguém lhe dá um tapa no rosto, eles devolvem com um tiro. E Deus fala, você não é assim. Quando alguém te der um tapa, você oferece a outra. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Vós sois o sal, não o açúcar da terra. Você não deixa as coisas ruins, palatáveis para que as pessoas absorvam. Você exalta aquilo que existe de bom e condena o que existe de mal. E ao mesmo tempo que você está próximo o suficiente para salgar, não se esqueça, você tem que estar longe o suficiente para iluminar você a luz do mundo. O como Jesus faz é diferente e Deus diz que você vive com Ele, para Ele e como Ele. Tudo o que cristãos fazem, eles fazem com métodos diferentes. Revisando. Um novo nascimento é uma nova identidade construída em Cristo Jesus, uma nacionalidade do reino sob a ótica do reino. Um novo nascimento é um nascimento com uma mente que quer. E esse querer é transformado, mesmo que o efetuar seja imperfeito. O querer é perfeito, mas o efetuar é possível com o poder de Deus. Esse novo ser é guiado pelo Espírito. Ele não faz como ele quer, mas como o Espírito quer. Quer ver? No versículo 1 do capítulo 4 diz que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim foi levado pelo Espírito? Porque Jesus foi batizado. Olha para mim. Ao ser batizado, Jesus agora fica embaixo da água. Como é um batismo? Batismo é estar embaixo, da mesma maneira que ele é mergulhado na água e fica embaixo da água para nascer de novo, o Espírito Santo paira como pomba sobre ele, exaltando que ele fica embaixo do Espírito. Ficar embaixo do Espírito, ou seja, ser batizado no Espírito, é estar sob submissão da guia do Espírito. Agora, tudo que ele faz, para onde ele vai, como ele é guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Isso vai gerar algumas consequências. É, portanto, sobre essa identidade, é, portanto, sobre esse querer, é, portanto, sobre esse novo nascer, e é sobre todas essas dinâmicas que o batismo sugere, que as tentações ou a tentação vai acontecer. Observe isso aqui. Depois, diz o verso 2, de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Uma pausa muito importante. Antes de falarmos dos pães e falarmos no processo de pães se transformarem em pedras, note qual foi a introdução da tentação. O objetivo da tentação não é que o pecado aconteça por transformar indevidamente pedra em pão.
pedra em pão é o símbolo de um outro objetivo. Lembre-se, Deus diz o quê? Deus diz como, é Deus que transforma os nossos porquês. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Deixa essa frase bem nítida, bem colocada na sua mente e volte para a primeira tentação. Esse mesmo Satanás disse para a primeira mulher, Deus disse que você não deveria comer de nenhum dos frutos do jardim. A mulher disse, não, de todas as árvores do jardim, Deus disse, eu posso comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eu não posso comer, porque do dia que eu comer, Jesus disse, certamente morrerás. Satanás responde, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, entregou ao seu marido e comeu. O que esses dois textos, e como esses dois textos se relacionam? Se relacionam da seguinte forma, a tentação não envolve o ato de comer o fruto. O ato de comer o fruto simboliza um outro desejo, porque comer fruta sozinho não é pecado. O que ele representa é um desejo que no ato de comer o fruto se configura, que é o desejo de ser aquilo que você deseja ser, cortando Deus de todo o processo. Você será como Deus, e como Deus você conhecerá o bem e o mal. Você terá os seus olhos abertos. Construa a sua própria identidade. A pergunta é, o que Deus te deu? Eva responde, Deus me deu tudo. O que Satanás fala para Eva, você pode ter tudo, mas se você não tiver essa árvore, você não tem nada. A tentação não consiste em dizer assim, uau, você tem tanta coisa, você não precisa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensa, amigo, se não é exatamente aquilo que nós ouvimos no dia de hoje. Deus chegou para você e falou assim, olha, pensa nas bênçãos que eu te dou. Eu te dou muita coisa, muita coisa. Satanás fala assim, se você tiver tudo isso, mas você for impedido de fazer isso aqui, que Deus definiu como pecado, você não tem nada. Nós temos famílias e Deus fala, isso não é suficiente, você precisa ter um amante. Nós temos posses, Deus fala, isso não é suficiente, você precisa ter. Satanás fala, você precisa de mais alguma coisa. Deus nos dá muito e Satanás fala, você não tem nada se você não tiver um elemento, mas é exatamente aquele elemento que implode tudo que Deus nos deu. Na tentação, Deus está dizendo, para Jesus está respondendo, o que eu tenho e o que eu sou não é definido pelo poder de transformar pedras em pães. O que eu tenho e o que eu sou é definido pela frase que Jesus me disse quando eu saí da água. Ali Deus disse assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Veja, ele disse assim, este é meu filho amado, Deus disse, este é meu filho amado em quem eu tenho alegria, em quem tenho prazer. Ele não disse, você quer saber se ele é meu filho? Ele tem poder, por isso ele é meu filho. É óbvio que Jesus tem poder, mas o que ele está dizendo é que a definição da sua identidade é que ele e o Pai estão unidos, eles são um, e o poder de um é o poder do outro, mas Jesus não tem só mãos poderosas, ele tem uma mente poderosa. Olha aqui, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Repito, a tentação não é sobre o poder de transformar pedras em pães, mas colocar a sua identidade nessa ação. E Deus fala assim, não, eu não sou o Filho de Deus pelo poder de transformar minhas pedras em pães. Eu sou o Filho de Deus porque o Pai e eu somos um. Ele acabou de dizer, esse é meu filho e nós estamos alegres. Mas aqui há uma dinâmica muito importante e algo que você precisa saber sobre as tentações modernas que estão aqui. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, está chamando para que Jesus fique do ladinho de um criado mudo. Vou explicar melhor. Já ouviu falar da história da mula sem cabeça? Pode não... faz parte do folclore brasileiro. E pode ser que você não domine a história. Mas a mula sem cabeça é a tentação de Satanás para a igreja de hoje.
ela ouve o tempo todo que a religião tem poder. Quantas vezes, amigo, quantas vezes eu ouvi pessoas que não acreditam na Bíblia, que não seguem a lei, não querem as orientações de Deus, mas pedem para que eu faça oração por elas. Fala, pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha saúde, ore pelo meu emprego, ore. Mas se eu falar para eles assim, mas eu tenho orações para dizer, mas eu tenho conselhos também. Não quero saber que Deus governa a minha vida. Ou seja, Deus tem força e elas reconhecem que Deus tem poder. Elas reconhecem que Deus pode executar, mas não reconhecem que Deus pode aconselhar, que Deus pode ordenar, que Deus pode organizar. Deus é uma mula sem cabeça para eles. Ele tem um corpão poderoso, mas não tem pensamento. Satanás olha para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele reconhece que Deus tem poder para transformar pedras em pães, mas não reconhece a teologia por detrás que define se vai transformar pedra em pão ou não. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Escuta aqui, coloque seu coração nisso. Quando Jesus responde isso, ele está dizendo como é o poder. A resposta de Jesus é genial. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho poder para transformar uma pedra em um pão, eu também tenho poder para resistir à vontade de comer esse pão. Se eu tenho poder para transformar a pedra em pão, eu tenho poder também para ficar mais 2 dias sem comer. O Satanás não define como o poder de Deus é usado. Satanás pode sugerir para você e para mim que ele tem planos para o poder de Deus ou fala que nós façamos planos para o poder de Deus, mas o poder de Deus não se separa da sua palavra. O ser humano não viverá só de pão, o ser humano vive da palavra que procede da boca de Deus. Você não é definido pelas bênçãos que Deus dá para a sua vida. A sua identidade em Cristo não é definida pela quantidade de dinheiro que Deus pode depositar na sua conta, pela prosperidade que Deus pode fazer surgir em você. Você não é filho de Deus, conforme você vai desfilando por aí, expondo as glórias de Deus em bens materiais. Você é filho de Deus porque Deus te aceita. Você é filho de Deus porque Deus te perdoa. Você é filho de Deus porque Ele diz assim, eu morri por você para que o nosso relacionamento seja um relacionamento em graça. Deus te chama para ser definido como filho de Deus, não por você ter colocado 5 ou 6 carros na garagem, mas por você ter nascido de novo nas águas do batismo. E muitas pessoas estão procurando uma identidade em filho de Deus, na capacidade do poder de Deus de ficar transformando pedra em pão, mas Ele falou, é da palavra que provém a minha identidade. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Amigo, a tentação envolve sua identidade. E é a sua identidade como filho de Deus que provém a resposta à tentação. Jesus disse, a minha identidade é construída na minha unidade com o Pai, na alegria que sentimos um no outro. E hoje, tem muita gente tentando transformar pedra em pão. Amigo, transformar aceitação em prosperidade não é pão, é pedra. Transformar o poder de Deus sem que Deus tenha sabedoria não é pão, é pedra. Transformar um céu sem critérios, isso não é pão, amigo. Isso é pedra. O pão provém de Deus que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá identidade, que nos aceita. Eu vou orar por você, para que nesses segundos você conectado com Deus saiba que você é filho dele. Senhor, faz-nos ouvir hoje a tua voz. Essa voz que confirma quem somos, para onde vamos, por que vamos e como vamos, Senhor. E que todos que me ouvem agora escutem essa voz. Você é meu filho. Eu me alegro em você e possamos viver para a tua glória. No nome santo de Jesus. Amém.